Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos os irmãos e as irmãs que estão conosco em mais um programa da série IBAF em Foco. Estamos aqui, na companhia novamente do pastor Edmilson, pastor da nossa igreja, para juntos nós podermos hoje falar de um tema muito assim relevante para os nossos dias. O tema que estaremos conversando nessa tarde de domingo é culpa. Qual é a sua? Exatamente. Então, culpa, qual é a sua? É o tema que nós estaremos abordando. Um tema muito sugestivo, porque muitas pessoas têm vivido a sua vida cristã debaixo de um aprisionamento através da culpa. Antes de começarmos esse programa e o pastor Edmilson então fazer as suas considerações iniciais em cima desse tema, eu quero ler um texto para os irmãos que está no Salmos de número 32, no versículo 5, aonde o salmista, é um poema davídico, esse salmo, onde Davi ele fala: então conheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Seja bem-vindo mais uma vez a esse nosso programa, IBAF em Foco, com esse tema muito sugestivo, muito atual, que é a questão da culpa. Culpa, qual é a sua? Então eu queria que você fizesse suas considerações iniciais e logo em seguida eu vou estar colocando então para você algumas perguntas dentro desse tema. Pastor. Ok. Boa tarde, pastor. Obrigado pelo convite mais uma vez, Boa tarde aos irmãos, às irmãs, que nos prestigiam aí em suas casas, e eventualmente aqueles que, além da nossa comunidade, mas que de alguma maneira se afinam conosco aí. Espero poder, em alguns minutos aqui, juntamente com o pastor Vitor, a gente elucidar um pouquinho. É um tema um tanto quanto extremamente importante, porém, a gente vai estar comentando, conversando aqui um pouquinho acerca da culpa, Esse sentimento que, de alguma maneira, nos apega, nos aprisiona, e a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Ok. Pastor Edmilson, para iniciar então esse bate-papo gostoso que a gente tem tido aos domingos, já há mais de um mês nós abrimos a série desses programas com o amado nos ensinando sobre santificação, A pergunta que eu faço para ti dentro desse tema, de culpa, qual é a sua, qual é a minha, qual que talvez será a culpa que os irmãos têm carregado? A primeira pergunta que eu faço para ti é: como podemos entender esse problema da culpa à luz da palavra de Deus? É importante, pastor, essa pergunta, isso porque já desde o início, da história da humanidade e a posterior, vamos assim dizer, a gente percebe que a história das civilizações, ela sempre tentou e sempre procurou um alento para tirar de sobre ela a culpa, Então a gente vai ver em alguns povos mais primitivos, por exemplo, até em livros citados, na história mesmo, em filmes, situações das quais civilizações às vezes fazem os seus sacrifícios, aos seus deuses, à entidade, muitas vezes colocando até virgens, mulheres virgens, sacrificando-as para pagar para encobrir a sua culpa, junto aos deuses, para que as suas iras não se acendam. Outras civilizações mais remotas ainda, a gente vai poder ver
a questão dos varões, né, dos primogênitos, né, homens belos que às vezes, dado a um sentimento de culpa daquele povo, ele paga pela feiura de todo o povo, então ele é sacrificado. Então é uma questão, pastor, que à luz da palavra de Deus, a gente também percebe que se inicia juntamente com a criação de Adão e Eva lá no Éden. E o que a gente pode perceber, como o senhor falou, né, à luz da palavra de Deus, como é que a gente pode identificar isso? A gente percebe que esse comportamento de culpa, já no início da história da raça humana, irmãos, ele tem se repetido, né? E a gente tem podido observar isso nos nossos dias também. Nós, quando vemos, por exemplo, alguém que deixa de assumir as suas responsabilidades, né, e lança essa responsabilidade para o outro, ele está simplesmente se eximindo da culpa do seu erro e imputando ao outro, né? A gente vai poder ver, por exemplo, esse exemplo muito claro e abertamente quando Deus vai até o Éden para confrontar Adão, né, devido ao seu erro. E aí surge repetidamente, como eu disse, né, esse comportamento de se eximir da responsabilidade, de assumir os seus erros e imputá-lo a outras pessoas, né, a terceiros, por assim dizer. Adão faz isso, né? Quando Deus o confronta e pergunta, indaga para ele, pastor Vitor, Adão, né, o que você fez? Então o que Adão faz? Ele fala, foi a mulher que tu me deste, né? Adão, se percebe, irmão, que ele não assume a responsabilidade do erro, né? E aí fica evidente que esse comportamento, ele se repete nos dias de hoje, porque ele joga para Eva e ao mesmo tempo ele joga para Deus, não é? É como se ele estivesse dizendo assim para Deus, olha, se o Senhor não tivesse colocado essa mulher na minha vida, eu não teria errado dessa maneira. Então a gente percebe que ele não assume a responsabilidade dele, lança essa culpa do erro para Eva e lança a culpa do erro para Deus, né? É muito comum também a gente ver, e paralelo a esse exemplo, a gente vai ver que esse comportamento que as pessoas trazem consigo no que concerne a não assumir os seus erros, irmãos, principalmente em nosso meio, digo no meio evangélico, a gente está falando de uma coisa um pouco mais ampla, que a culpa ela não respeita religião, né, cultura, né? Então ela atinge a todos. Mas no meio protestante, na igreja, vamos assim dizer, existe também a vertente daqueles que imputam a culpa que eles trazem a Satanás. Olha, foi Satanás. A gente pode perceber isso nesse texto mesmo, quando Deus indaga a Eva. E aí, Eva? Ela falou, foi a serpente. Ela joga para o diabo. E é muito comum nos dias de hoje, nós, como os pastores, os líderes, às vezes, eles fazerem os seus aconselhamentos. E aí nos aconselhamentos, a gente ouve, né, dos fiéis, às vezes, eles dizerem, Satanás tem tentado, Satanás tem aprontado, ele fez com que eu caísse, quer dizer, ele fez com que eu caísse. A culpa é dele, entendeu, pastor? Não é minha. Eu não tenho tanta responsabilidade assim no meu erro. E isso é uma inverdade, né? Então, irmãos, hoje, não frequentemente, ou melhor, a gente pode perceber que muitas pessoas, elas também têm esse tipo de comportamento, né? Elas não assumem os seus erros e, pior ainda, elas lançam para outras pessoas, lançam para os seus companheiros. E aí a gente pode, irmãos, falar acerca de uma série de situações aí que decorrem dentro da própria casa. É muito comum, né? O relacionamento entre o homem e a mulher. O pastor Vitor e a pastora Débora ministram muito, com certeza deve pegar muita situação de casos e situações
em que não assume-se o erro, né? Ora, o marido imputa que a decorrência das suas incoerências, das discórdias que existem no relacionamento entre o casal, é culpa dela, né? O marido, é muito comum lançar essa culpa em função do que ela faz, ou melhor, do que ela deixa de fazer. Por isso eles chegaram nisso, né? E em contrapartida, a mulher também tem essa condição, né? E isso, irmãos, eu até fiz uma consideração aqui, irmãos, que eu gostaria de compartilhar, que naquela ocasião, pastor, no versículo em Gênesis, se você está com a Bíblia, irmãos, se você abrir em Gênesis aí 3:17, nós vamos ver que Deus, ele dá uma resposta muito importante para Adão. Em Gênesis 3:17, olha só o que Deus está falando aqui. Deixa eu ler para vocês aqui. Ele diz assim, ó: e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, ou seja, a responsabilidade é tua, não era dela. Olha só o que ele diz: que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. O que Deus está fazendo aqui nessa hora? Deus está colocando Adão no lugar dele. Ou seja, ele falou assim, ó, tudo bem que Eva foi co-participante com você no erro, né? Porém, é importante eu te lembrar, Adão, que eu dei a responsabilidade para você para guardar e lavrar a terra, né? E aí, quando a gente percebe que quando Deus ele fala isso, ele fala no capítulo 2, irmãos, praticamente no versículo 15, volta em Gênesis 2:15, olha o que Deus fala em Gênesis 2:15. Ele diz assim: tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então é importante nós pensarmos aqui nesse versículo que Deus está afirmando, que nessa ocasião, no capítulo 2, versículo 15, Eva ainda não tinha sido feita, não é? Só estava Adão lá. Agora, quando ele diz assim, para o lavrar e o guardar, ou seja, você vai cultivá-lo, você vai cuidá-lo, e o guardar, a palavra seria, você vai também protegê-lo. Mas espera aí, se Adão estava sozinho, proteger do quê? Já era um prenúncio daquilo que era responsabilidade dele ter que fazer, porque Deus sabia que Satanás, de alguma maneira, ia encontrar uma forma de chegar até o homem para tentá-lo, para que ele pudesse cair. Então é a responsabilidade dele. Por isso que no capítulo 3, versículo 17, Deus coloca ele no lugar dele, dizendo, ó, maldita é a terra por tua causa, porque eu dei a responsabilidade para você. Então, o que nós percebemos, irmãos, aqui nesse texto, é que fica claro o fato de nós precisarmos entender qual é a minha e a sua responsabilidade. Além disso, irmãos, a questão das nossas escolhas, aquilo que eu e você escolhemos hoje, aquilo que nós decidimos fazer, né, ele vai gerar alguma consequência para mim e para você. Né? E quando essa consequência for gerada até nós, a expectativa de Deus é que você assuma essa responsabilidade, seja ela qual for. E o que mais nós temos podido observar é que as pessoas tomam partido, têm atos, tomam decisões em suas vidas, e quando advém alguma consequência, elas querem se eximir dessas responsabilidades, elas lançam aos outros. E isso, irmãos, é algo que acaba nos limitando diante de Deus. Quando nós fazemos isso, nós nos afastamos de um padrão de Deus que Deus quer estabelecer para nós. Quando eu me eximo daquilo que é responsabilidade minha, da minha culpa, ou seja, eu tenho uma participação importante nesse processo, né, nessa decorrência desse erro, né, nesse desarranjo da minha vida, da sua vida, seja em qualquer esfera da nossa vida. E aí a gente pode aqui, pastor,
a gente está falando mais em meio evangélico, evidentemente, né? Mas quando a gente fala sobre a questão da culpa, irmãos, isso é muito amplo, né? Porque decorre de condições. Quando, por exemplo, a gente vai ver uma das consequências que aconteceu de Adão quando ele erra, a consequência disso é que ele foge da presença de Deus, né? Ele se vê desnudo, ele se vê despido diante de Deus, ele se vê acuado, ele vai se esconder diante de Deus. Então, são situações que acometem muitas pessoas hoje. Então, existem muitas pessoas, irmãos, que acometem, por exemplo, situações, por exemplo, de um aborto. E é muito sério isso, né? Porque passado muitos anos, e eu conheci ao longo desses 20 e poucos anos já de ministério, né? Algumas pessoas que praticaram o aborto, conhecidas, né? E de alguma maneira percebe-se nela uma certa prisão, né? Parece que as pessoas não conseguiram entrar mais numa condição de cura, de restauração em Deus. E aí isso denota que existe algo mal resolvido, isso denota que existe algo paralisado, atrofiado na vida dessas pessoas. Então, por outro lado, nós vamos ver, por exemplo, pastor, uma situação semelhante a essa, o próprio Moisés. Então, existem pessoas hoje que elas não conseguem fruir, elas não tomam posse de algumas situações, e quando eu falo posse, para aqueles que são simpatizantes, né, que devem estar nos assistindo aí, é um verbete que a gente utiliza, né, no meio cristão, tomar posse da bênção de Deus, né? Então, quando a gente olha, eu fiz uma anotação relacionada a esse evento que é em Deuteronômio 1:37, só vou citar para vocês, aonde Moisés ele chega e diz para o povo o seguinte, pastor, olha, é por causa de vocês que eu não entrei na terra prometida, não é? E na realidade ele estava tirando a culpa dele, que era dele, e lançando essa culpa diante do povo, não é? E aí Deus, na realidade, traz uma revelação. Na realidade ele não estava entrando por causa do povo, ele não estava entrando e não ia entrar por um erro dele, porque Deus tinha dito para ele, na ocasião, que era para ele falar a rocha, e ele feriu a rocha, não é? E em função disso ele não entra. Mas o que ele quis dizer com isso, né? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu só feri a rocha porque vocês me irritaram. Eu só fiz isso porque vocês provocaram-me. Então, mais uma vez nós vemos na própria palavra de Deus revelando erros de pessoas importantes, irmãos. Moisés era uma figura importante, não é? Moisés era um líder em potencial de Deus, né? Outra situação que a própria palavra, porque é o teor da pergunta, né, à luz da palavra, nós vamos perceber, por exemplo, a vida de Davi. Natã, ele vai até a casa de Davi, irmãos, que era um profeta, e ele vai trazer uma história para o rei Davi, né? Então, para que você possa entender um pouco mais o porquê dessa visita de Natã, o fato era que Davi, como rei, ele havia cometido alguns erros gravíssimos diante do Senhor, não é? Ele havia possuído uma mulher, a mulher de Urias, era casada com um soldado, enfim, promoveu também o homicídio, porque ele enviou Urias para ser morto, para possuir essa mulher, uma vez que ele já tinha adulterado com ela e tinha engravidado a ela. Enfim, foi todo um bojo de pecados cometidos, de culpa assumida. Porém, esse é um outro ponto que talvez você aí possa estar ouvindo-me agora, esteja perguntando assim, pastor, mas eu não me sinto culpado de nada. Será, irmãos? Por isso que o tema proposto aqui foi esse. Culpa, qual é a sua? Será que nós não carregamos nenhuma culpa? Será que todas as minhas e as suas atitudes, elas estão alinhadas com a vontade de Deus? Porque nesse caso aqui, irmãos, de Davi, do rei Davi,
ele comete todos os erros possíveis e inimagináveis, vamos dizer assim, né? Que ele comete ali. O profeta Natan veio, então, da parte de Deus para o repreendê-lo, e cometendo todo esse tipo de torpeza que ele cometeu, pastor Vitor, ele não tem a consciência aberta para o seu erro. Porque o profeta, ele descreve uma história de um homem para ele, e depois que ele conta a história desse homem que cometeu vários erros, o profeta o rei fica irado, pastor Vitor, e aí diz para ele assim: quem é esse aí? E até julga que ele tinha que ser morto. E aí o profeta fala: és tu esse homem. Então o que a gente percebe aí, irmãos, é que às vezes nós não temos a condição ou a capacidade de percepção do nosso pecado. Não obstante a isso, irmãos, Jesus trouxe esse tipo de afirmação quando ele fala que muitos de nós temos a capacidade de observar o cisco no olho do nosso irmão e não enxergamos a trave que está no nosso olho. Era um tipo de confirmação daquilo que estava acontecendo, que aconteceu também na vida de Davi. Ele cometeu os erros, mas ele não via, essas coisas não latejavam diante dele, né? Mas paralisou, mas trouxe uma certa consequência. Por isso que eu falei para os irmãos há pouco, né? Que aquilo que nós praticamos, que aquilo que nós decidimos, os atos que nós tomamos, geram devidas consequências. A questão é que quando essas consequências vierem sobre nós, nós não empurremos, né, para as outras pessoas. Nós não culpamos outros, não jogamos para os outros. Nós precisamos assumir isso. E quando a gente faz isso, diante de Deus, há restauração. Agora, talvez, pastora, essa primeira pergunta eu quero finalizar, porque talvez alguns ainda tenham algumas dúvidas concernente à ação do diabo nessa tessitura toda que nós estamos aí abordando, né? Como eu disse, irmãos, isso é um tema que às vezes pode envolver aí muitas pessoas, especialidades renomadas, por assim dizer, algumas faculdades, seja psicanalista, seja psicólogo, enfim, que tratam hoje, né, de pessoas que de alguma maneira estão desarmonizadas interiormente, estão em débito, né, consigo mesmo, com a vida, com os outros, com a consciência, com Deus. E elas procuram de alguma forma tentar um alento, uma resposta para isso, uma libertação para isso. Eu vou chegar um pouco mais à frente nisso. Porém, na questão de muitas situações dessas pessoas que chegam e falam que, olha, Satanás promoveu isso. O que a gente precisa entender, o que a Bíblia estabelece para a gente, qual que é a esfera de atuação de Satanás, através da minha vida e através da sua vida. Porque às vezes o que nós notamos é que as pessoas estão dando jogando a Satanás essa culpa, por assim dizer, e dando ele um poder, né, muito além do que é permitido por Deus ele ter. Então eu quero compartilhar com você esse texto de 2 de Coríntios, no capítulo 11. Se você está com a Bíblia, é importante que você anote isso, você que está nos ouvindo aí, porque essas coisas elas têm que ser fortalecidas no meu coração, no seu coração, na tua mente, que são revelações de Deus, e essas revelações, elas vêm para trazer luz no nosso ser, entendimento, para nos fortalecer. No capítulo 11, no versículo 3, está escrito assim, irmãos, olha: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui? Que olha, que assim, qual era o receio dele? Que assim como a serpente enganou a Eva, ele tem receio que também seja corrompida a minha e a tua mente.
Irmãos, se você colocar aí, volta um pouquinho em 1 de Coríntios, para mim explicar esse texto para você. 1 de Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Olha que revelação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, as tentações que são vindas a mim e a você, seja no seu trabalho, seja nos relacionamentos, seja na esfera matrimonial, seja com um filho que talvez esteja trazendo problemas temperamental, ou relacionados a doenças ou dependências, enfim, qualquer que seja, irmão. É muito prático as pessoas lançarem para o diabo tudo isso que está acontecendo e que elas então, em função de toda essa situação, tomam partido, praticam coisas que fogem da vontade de Deus e elas assumem, ou seja, trazem sobre a vida delas uma culpa, uma consequência desse ato, pior ainda. E aí o que ela faz? Não, Satanás está fazendo isso. Então o que Deus está falando primeiro nesse último texto que a gente leu aqui? Que essa tentação que vem para nós, ela é humana, ela é na esfera humana. Eu e você podemos vencer. Deus não vai permitir que Satanás venha sobre a minha e sobre a sua vida de uma maneira que você não pode resisti-lo, irmãos. Então a tentação que vem é da ordem humana. Deus não permite isso, é o que a palavra de Deus nos mostra aqui. Porém ele diz assim: mas Deus é fiel e não permitirá, olha, Deus não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, categorizando o que a gente está falando. Então, qual é a relação que a gente faz isso com aquele texto? Primeiro, que Deus deu a Adão, como a gente leu em Gênesis 2, versículo 15, um jardim para ele cultivar, lavrar e guardar. Amém? Era para ele guardar. Em cima, com base nesse texto, para nós, Deus nos deu em nosso coração, Jesus disse assim, que do meio do teu coração procedem as saídas da vida. A boca fala do que o coração está cheio. E o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca procede do seu coração. Agora perceba, lá em Provérbios, a Bíblia diz assim, que antes de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Percebe que a palavra é a mesma que ele deu para Adão no Éden. Guarda o jardim. Do meio do jardim saíam as fontes de águas, o rio Tigre, o rio Eufrates, que regavam toda a terra. E agora ele está dizendo, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aliado a isso, Paulo ele vem e fala aquilo, que o receio dele é que assim como Eva foi tentada pela serpente, ele receia que eu e você também, tentados, as tentações que nos advêm, nós também caiamos, nós também não guardemos o jardim que é o nosso coração, conforme Deus tem nos falado para fazer, proceder, guardando o meu e teu coração. Amém, irmãos? É como se aquele texto do conselho de Balaão, né, que é citado também no livro de Apocalipse, eu vou encerrar aqui, pastor, para que a gente possa ir à frente, mas eu queria finalizar com isso. Ou seja, Satanás não pode tocar na tua vida. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Satanás não tem permissão para tocar a minha e a sua vida, além das forças que eu e você pode suportar. Isso é fato, tá?
E aqui essa história que eu quero citar para vocês, que fala sobre Balaão. Ele é contratado pelo rei Balaque, rei dos Moabitas, para ele lançar um feitiço contra o povo de Israel, não é? E aí, em resposta, o que Balaão fala? Fala assim, olha, eu não vou conseguir fazer isso, porque toda vez que ele tentava fazer isso, ele abençoava o povo. Ele falou, não tem jeito de amaldiçoar esse povo, de fazer algo para esse povo, sabe por quê, rei? Porque esse povo é protegido pelo próprio Deus, irmãos. Isso é muito lindo. Deus é a nossa proteção. Às vezes você está preocupado com aquilo que os outros podem lançar contra a tua vida. E ele fala assim, olha, contra esse povo não vale encantamento. Então o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, Deus é a redoma de proteção desse povo. Não tem jeito, não tem nada que faça esse povo cair e feitiço algum pegar. E aí o rei então fala assim, olha, só que é o seguinte, se você não providenciar nada aí, você vai perder o seu prêmio. Por isso que lá está falando sobre o prêmio, né, da injustiça, da iniquidade que Balaão procurou seduzir o povo, né? Mas ele deu um conselho. Qual foi esse conselho que Balaão deu? Ele falou assim, ó, mas tem uma coisa. A gente não pode lançar feitiço nenhum contra eles, de fato. Não tem como fazer, porque Deus protege eles. Mas a gente pode fazer eles errar. Porque se nós conseguirmos fazê-los, intentá-lo contra próprio Deus, aí a ira do próprio Deus se acende contra eles. Basta a gente observar nas Escrituras e ver aquilo que vai ferir a santidade do Deus deles. E aí então ele intenta, maquina, manda aquelas mulheres todas, não somente eles praticam o mal, né, de se envolver com mulheres fora do arraial, mulheres estranhas, mas essas mulheres já orientadas, aconselhadas, induziram eles, além de praticarem as ilicitudes todas, fazer com que eles adorassem outros deuses. E aí vieram sobre eles, sobre o povo, a ira do Senhor se acendeu. Então, em síntese, é como se você que afirma, olha, foi Satanás que fez isso, foi Satanás que fez isso. Você está transferindo a culpa para o diabo, irmãos. E por isso que nós precisamos assumir a nossa culpa. Talvez seja por isso que você não se viu liberto dessa situação, porque você está querendo transferir a sua culpa. E ouvindo um pastor, amigo nosso, ele usou a seguinte expressão, que Deus é conosco, pastor, como se fosse essa redoma de proteção. Então, de fora para dentro, ela é impenetrável. Ela é impenetrável, não tem como nos atingir. De fora para dentro. Só que de dentro para fora ela é extremamente frágil. Ou seja, cabe a mim e a você, irmãos, romper essa proteção. Então a culpa do rompimento dessa proteção, para que o inimigo das nossas almas possam trazer todos os reveses de angústias, de dores, de deformações em nosso caráter, em nossa mente, em nossa família. Essa responsabilidade é minha e tua e nós precisamos assumi-la. Amém? É interessante, pastor Edmilson, que ouvindo toda essa explanação dentro das Escrituras, dentro dessa primeira pergunta, me veio muito claro algo que na atualidade, nesses dias mesmo que nós vivemos, né, pessoas que estão inseridas, às vezes em grandes empresas, né, num cenário onde se exige muita produtividade, cobrança de metas e tudo mais. Eu estava fazendo um treinamento há uns dias atrás, que falava sobre a inteligência emocional, né? E o palestrante, ele estava dizendo o seguinte, que as empresas, há alguns anos atrás,
elas contratavam as pessoas pelo nível de QI, ou seja, o coeficiente intelectual dela. Tem pessoas que têm um QI extraordinário, né? Então, o coeficiente delas intelectual é muito alto, né? Só que não tinha tanto o que a ciência depois descobriu, que é o QE, ou seja, o coeficiente emocional. Né? Então, existiam muitas pessoas com QI elevado, mas em contrapartida o quociente emocional muito fraco, ok? Sim. Então, o que acontece? Hoje, esse palestrante estava dizendo que hoje as empresas preferem mais contratar uma pessoa que tem um quociente emocional muito mais elevado do que o seu QI. Por quê? Porque vai ser pessoas que vão saber lidar com situações difíceis de cobrança, situações difíceis de metas e de produtividades, e que isso não vai abalá-las. Então, dentro disso que você estava desenhando, nós percebemos que as pessoas que têm um coeficiente emocional, bem ajustado, e aí eu também coloco junto com esse coeficiente emocional o outro QE, que é o quociente espiritual, que hoje até a Organização Mundial da Saúde reconhece que o homem também tem a parte espiritual como importante, a própria OMS reconhece. Então, as pessoas que têm um consciente emocional e espiritual bem alinhado são pessoas que elas não fogem da autorresponsabilidade. Por que acontece? No caso de Adão, como você citou aí, Adão, no momento em que ele tinha uma responsabilidade atribuída por Deus a ele, né? Então ele tinha essa autorresponsabilidade de responder por aquilo diante de Deus. Então nós vemos que após o pecado ali, principalmente o consciente espiritual não existia mais e o emocional foi lá para baixo, tanto que quando Deus vai na viração do dia procurá-los, eles estavam escondidos. E ele fala, tive medo. Então a culpa gerou medo. Sim. Né? Então a culpa gerou medo, então ouvi a sua voz no jardim, tive medo e me escondi, porque vi que estava nu. Agora, veja só, pastor Edmilson, que interessante. No momento em que Deus então cobra ele, o que fizeste, Adão? Quem te mostrou que estava nu? Ele já com o consciente emocional e espiritual dele abalado. O espiritual já nem existia, porque já tinha perdido pelo pecado a comunhão com Deus. Ele então projeta, ou transfere a culpa dele, como você disse, para a esposa e para Deus. Então, o mundo da autorresponsabilidade, aquilo que Deus atribuiu para mim e para você, como tinha atribuído, você leu bem o texto de Moisés aí, que Moisés joga a culpa do fracasso dele, no povo, é muito mais fácil. As pessoas, elas vivem às vezes debaixo da culpa, e é muito mais fácil, no momento em que elas se veem acuadas, projetar aquilo nos outros. Sim. Até como um mecanismo, como a própria psicologia e a psicanálise, mais ao ramo da psicanálise ensina, funciona mesmo como um mecanismo de fuga. A pessoa, ao se sentir pressionada, então ela usa de um mecanismo de fuga. Então esse mecanismo de fuga é muito mais fácil. Desculpa usar essa expressão, mas é uma expressão que a maioria das pessoas usa. Se não usa em público, usa dentro de casa. É muito mais fácil você se tirar da reta e colocar o outro do que você ficar na reta do fogo, né? Então é muito interessante esse tema, queridos e minhas queridas que estão nos ouvindo, porque com certeza você pode dizer, eu não tenho culpa, mas você tem uma autorresponsabilidade diante daquilo que Deus entregou para você. Independente se você é participante da fé ou não, você tem a sua autorresponsabilidade. Claro. Você assumiu responsabilidade, se você é casado, você assumiu responsabilidade diante de Deus
você assumiu responsabilidade com a sua esposa, e a esposa para com o marido. E se tem filhos, vocês têm uma autorresponsabilidade dentro de Deus pela criação dos filhos. Então não adianta fugir disso. Então as pessoas, elas às vezes fogem daquilo que foi atribuído a elas. Mas interessante, pastor, que eu quero fazer mais uma pergunta aqui para ti. Só para corroborar com o que o senhor está falando, esse foi muito pertinente sua colocação, porque essa dificuldade, irmãos, que o ser humano tem de assumir as suas culpas, né, os seus erros, isso a gente vê todo dia, toda hora, né? Tá diretamente ligado com essa questão emocional, né? E tem um texto aqui, enquanto o senhor falava, eu abri em Provérbios 15, versículo 1, eu vou ler para os irmãos, diz assim, olha, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso tem tudo a ver com a questão emocional. Sim. Não é? Então, às vezes, a gente encontra, por exemplo, irmãos, é muito comum, mas é muito frequente também, desencontros, essas desarmonias em relações, né, entre marido e mulher, porque um acaba sendo muito agressivo, desferindo muitas palavras agressivas, e a outra parte, vamos dizer assim, né, seja ele ou ela, enfim, acaba não tendo esse controle emocional, né, esse equilíbrio de discernir as coisas de Deus no Espírito, a vontade perfeita de Deus, amém? E trazer quietude à sua alma, o domínio da sua alma, né? O Espírito sendo o Senhor das suas emoções, né? Da sua alma. E quando isso não acontece, quando existe um desequilíbrio muito grande, acontecem essas situações, como talvez aconteceu aqui com Moisés, né? O povo provocou e ele já ficou nervoso, saiu fora de si, isso é a alma. Sim. Né? Ele vai e desobedece aquilo que Deus tinha ordenado e fez o contrário do que Deus tinha ordenado. Às vezes acontece isso muito frequentemente, as pessoas acabam respondendo muito com acidez, com aspereza, né? Isso gera uma outra consequência mais arredia na outra parte, seja lá, não somente no relacionamento, em qualquer situações, basta estarmos envolvidos numa relação entre duas pessoas e procedendo dessa maneira, consequentemente, irmãos, gerará muitas consequências ruins para nós. Amém? Amém. Pastor, agora, quais são as consequências de uma culpa não tratada? O pior de tudo não é ter a culpa, mas é ter uma culpa que não foi tratada. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa que tem uma culpa, aquela culpa gerou um trauma. Quantas pessoas, né, sofrem traumas por causa de uma culpa? E aquilo não é tratado. Passa alguns anos, ela tem uma fixação àquele trauma. Ou seja, acontece uma situação na vida dela que arremete ela àquela culpa. E aí, o que acontece? Ela começa a vivenciar com outros personagens, ou seja, tem outros atores ali, mas ela começa a vivenciar aquilo que foi o trauma do passado, que gerou aquela culpa. E e isso é uma coisa tão real que a gente lida na igreja há tantos anos e vê pessoas, infelizmente, que embora conhecendo essa realidade que Cristo é para nós, conhecendo, né, a obra gloriosa que Ele fez de libertação para as nossas vidas, e essa libertação ela foi a nível intelectual, a nível emocional, a nível espiritual, a nível físico e a nível financeiro. Porque a salvação que Deus operou através de Jesus para aqueles que creem, ela é um pacote completo. Sim. Agora nós vemos pessoas que professam a fé e vira e mexe, pastor Edmilson, elas estão
fixada no mesmo tipo de problema. Parece que elas não conseguem avançar em Cristo. E a gente percebe, ao fazer uma anamnese, vamos usar esse termo aqui, uma anamnese espiritual da vida da pessoa, a gente entende que há uma culpa ali que não foi tratada. Então, quais as consequências de uma culpa não tratada, pastor? O que ela vai gerar na vida da pessoa? Pastor, essa é uma pergunta importante, né? Que eu gostaria de pautar a minha resposta, evidentemente, em um texto da Palavra de Deus, porque eu entendo que através desse texto, ele, dado a profundidade do fato ocorrido ali, ele traz uma resposta relacionada à questão da culpa, do erro ou, vamos dizer assim, do pecado, né? Porque a questão do termo culpa está associado diretamente a eu e você termos errado a vontade de Deus, né? A priori, né? A gente entende que toda vez que a gente procede de alguma maneira, todas as vezes que eu e você a gente afronta as leis, não é? Desobedece, né? Erramos assim um propósito, um projeto, né? Então tudo isso gera para a gente uma culpa, um erro da nossa parte, né? Uma decisão, às vezes sem um consentimento, erramos, enfim. E é muito importante eu falar sobre isso. Isto porque quando eu trabalho com médicos aí já fazem 22 anos e eu me deparei com muitas situações conversando com médicos, né, de várias especialidades. O médico ele acaba também tendo a sua vez, né, somente um médico mais de consultório, não de pronto-socorro, mas o que tem o consultório particular, né, acaba compartilhando com a gente situações que ele acaba tendo que tentar ajudar determinados pacientes, consulta é paga, o paciente entra em assuntos pessoais, né? E é muito frequente, né? Porque é amplo o tratamento sobre isso em decorrência dos eventos que se dão na vida dessas pessoas em função de um erro. A gente pode aí colocar, né, pessoas que trazem consigo esse sentimento de culpa e a semelhança do que você mesmo abordou, né, sobre o erro do próprio Adão. Quando Deus o procura, ele está escondido, né? Ele está em meio às árvores, às grandes raízes, às folhagens e tal, e ele desfere isso: eu tive medo e me escondi. Só aí você já percebe nessa fala que, primeiro, essa culpa anula a pessoa. Essa culpa faz com que essa pessoa se esconda, se abata. Essa culpa traz com ela medo, traz fantasmas. Nós lidamos em meio médico com traumas, pessoas que tiveram traumas, frustrações. Muitos dos traumas eram traumas relacionais, às vezes, né? Ou seja, era decorrência de uma série de fatores de erros que essas pessoas cometeram, né? E alguns traumas que foram gerados na relação trouxe sobre essas pessoas algumas consequências dessas culpas que elas estavam carregando uma das outras, né? Depressão, síndrome do pânico, né? Por não dizer assim, a gente vai ver, tem um texto muito importante. Eu anotei, por exemplo, pastor, eu gosto desse texto aqui, que é o texto do Salmo 38. O Salmo 38, irmãos, deixa eu ler para você aqui, é a descrição do rei Davi abordando justamente aquilo que ele está sentindo no corpo dele, né? Eu comentei com os irmãos
há pouco, sobre os erros que ele praticou, né? Qual foi a consequência da sua culpa, relatada aí pelo profeta Natan. Os salmos, são cânticos, ele está falando, né? Cantando acerca daquilo que ele está sentindo. Ou seja, pastor, a culpa, ela tem, dentro da pergunta que o senhor está falando, ela tem a capacidade de trazer sobre a vida de quem a carrega a somatização, né? A soma no grego seria corporização, fisicalização, né? Existem hoje as chamadas doenças psicossomáticas. Então, ou seja, são pessoas que trazem nas suas emoções a culpa de uma mente ferida, né, de uma mente penalizada, de uma mente afligida, desassossegada, por assim dizer, e aquilo persistindo vai trazer consequências sobre o corpo físico dessa pessoa, entre muitos males. A gente percebe isso nesse salmo, porque é um relato justamente por consequência dos atos que ele havia praticado, que quando revelado pelo profeta, ele tem a consciência da culpa, e quando ele tem essa consciência da culpa, irmãos, ele sofre essas dores. Olha só o quão importante a gente nos livrar das culpas. Ele diz assim: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, ou flechas, né? E a tua mão recai sobre mim. Ou seja, só nesses dois textos aqui, irmãos, perceba, é importante que a gente diga isso, né? Porque às vezes as pessoas leem um texto desse aqui e acham que Deus está fazendo isso com ele, né? Não me repreenda, Senhor, na tua ira. Irmãos, coitado de Davi, se a ira de Deus viesse sobre ele, ele não tinha nem pensamento para desferir essas palavras, irmãos. Ele não sabe nem o que é ira de Deus, o rei Davi. Ele não tem ideia do que é ira de Deus. Foi um desabrochar daquilo que ele está sentindo no corpo físico dele, de temor de Deus. Ele usa essa expressão, porque ninguém conheceu, jamais conheceu a ira de Deus, irmão. A ira de Deus é tão terrível que o universo não suportaria a ira de Deus. A ira de Deus só teve um evento de fato que ela teve lugar na raça humana, que foi em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele fala isso aqui, parece São Sebastião naquela... Cravam-se em mim as tuas setas, as flechas. Quer dizer, ele está dizendo que é Deus que está mandando isso sobre ele, irmãos. De um erro que é dele, do pecado que é dele, de uma culpa que é dele. Olha só. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Olha só. Não há saúde nos meus ossos. Ele está relatando de dores que ele está tendo no corpo físico dele, em decorrência dessa punição da consciência dele. Ele saber que ele errou por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, com fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. Olha que situação, irmãos. Por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. O Senhor me perguntou, esse é um salmo que está relatando aí muitos sintomas de pessoas que não sabem, mas lá no fundinho, como o pastor disse lá no começo, elas trazem culpas escondidas dentro de si. Só não sabem que são, mas são. A consciência vem, elas pensam que elas já foram libertas, que elas já se veem, né, livres daquilo, mas não estão, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. É importante que isso se diga. Nesse contexto todo, nesse bojo todo, nós não seríamos, não somos, não nos intitulamos
os especialistas para tratar um importante tema desse, ok? Mas nós temos em nós o Espírito de Deus, uma experiência com Deus vivida, né? Praticada, não simplesmente na letra, mas vivida no corpo físico nosso, nas nossas emoções, disso tudo que nós estamos compartilhando. Por isso, nós não queremos tomar parte de situações que são situações que dizem questão a um psicanalista. Não. Ok? Nós estamos aqui dentro de tudo, toda a preocupação que nós temos e que o nosso pastor, e isso eu tenho que fazer um louvor a isso, se esmera em estudar, se esmera sempre em procurar, em se preparar para apresentar como mordomo, Paulo cita isso em Coríntios, ser dispenseiro da graça de Deus, o melhor da dispensa do seu Senhor para servir a cada um de vocês, irmãos. Então, o que nós estamos aqui relatando, dentro desse contexto, é essa experiência que nós trazemos no tocante a isso. Então, obviamente, nós estamos trazendo à luz da palavra de Deus situações às quais pessoas, uma vez conduzidas por esse sentimento de acusação latente, de desagregar dentro de si mesmo, sabe, que se pune, sabe, que tenta de alguma maneira ter uma anistia de alguém, da sua consciência, da sua culpa, daquilo que é um peso para ele. É algo que está descrito aqui na fala de Davi, disso que ele está sentindo no seu corpo. Às vezes, talvez você não tenha uma condição ainda, dependendo da gravidade da sua culpa, evidentemente, de trazer no seu corpo físico uma certa sequela, uma certa doença, uma certa condição limitante, o aparecimento de uma enfermidade. Mas eu quero te dizer uma coisa: a culpa tem a capacidade de adoecer o teu corpo, não somente a tua mente, não somente a tua alma, mas de trazer consequências nas suas relações e para você também, para a tua existência, de trazer uma consequência para a questão do açúcar, te tornando um diabético, compulsivo, porque a decorrência das pessoas, pastor, hoje, trazer esse sentimento, e eu conheci uma pessoa que pelo mal que ela fez a outra, dado os conselheiros e as pessoas que falaram, poxa, você não poderia ter feito isso. Eu não posso nem citar o nome porque, evidentemente, isso é uma questão de ética pastoral. Mas é uma experiência, né? Então, a grosso modo, eu só vou citar. Então, essa pessoa que tinha feito mal para uma outra pessoa, ela tentava, de alguma maneira, se eximir daquele peso de culpa, pastor, praticando uma boa obra. Então, esse débito, querido, esse débito que nós trazemos em nosso coração, não há psicólogo, não há psicanalista, não há pessoa, não há tratamento humano, escute bem isso, não há tratamento na terra que possa livrar você desse débito do universo. Então, irmãos, essa condição que nós muitas vezes trazemos, e como eu digo, muitas pessoas tentam tirar de sobre elas a sua culpa, praticando ações, né, como eu conheci essa pessoa. Isso não tem uma resposta efetiva, pode ter momentânea para a pessoa, porque é uma questão de consciência. Porém, deixa eu te falar uma coisa, meu amado, esse débito da nossa consciência, da nossa culpa, ele, diante do universo, ele só pode ser pago, ele só pode ser quitado, ele só pode ser perdoado por Deus. É por isso que existem pessoas que já fizeram muitas terapias, às vezes algumas pessoas que nos assistem agora, que podem estar nos assistindo agora, e que já passaram por psicólogos, pastor, já passaram por outros profissionais, fizeram algumas terapias, mas não encontraram suficiência nesse tratamento.
como o pastor mencionou aqui, houve uma recaída, houve um retrocesso. Não é? Por quê? Porque esse débito de culpa, irmãos, de acusação, só tem um que pode libertar, que é Deus. É um débito universal. Só Deus pode perdoar. E daí parte a consciência que nós temos como ministros do Evangelho de trazer a resposta para aquilo que Deus nos incumbiu, né? Sendo a sua palavra remédio para as nossas feridas. Finalizando esse texto, mas conduzindo você a um entendimento pleno daquilo que Deus tem como resposta para mim e para você nessa tarde, início de noite. Ele segue ainda no verso 7, dizendo assim: ardem meus lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Talvez você viva em desassossego. Talvez você ainda não somatizou, né, em seu corpo as culpas, né, diante da sua história. Mas talvez você vive com desassossego, as coisas não caminham, as coisas não desabrocham, as coisas não se desenrolam, as coisas não acontecem no âmbito que é o teu sonho diante de Deus. Você até vai para a igreja, você até frequenta, você até talvez aí na sua casa reza ou faz sua oração, seja lá o que você fizer, mas se você não tiver um encontro com Ele, mas se você não estiver um tete-a-tete com Ele, se você não procurá-lo de todo o teu coração e não confessar as vossas culpas, irmãos, de modo algum nós seremos curados. Amém, queridos? O texto que categoriza isso situa-se em Marcos capítulo 2, pastor, só para finalizar essa parte aqui. Marcos capítulo 2. Eu gosto de usar muito esse texto porque ele é uma base teológica para tratamento também de emoções, irmãos. Ok? Marcos capítulo 2. A palavra de Deus, irmãos, eu vou citar aqui até para encurtar um pouquinho aqui o nosso tempo, mas eu vou me ater aqui ao verso 7 depois, tá bom? Deixa eu contar essa história para você. A palavra do Senhor, nesse texto, ela fala de um homem que era paralítico, né? Essa história é muito conhecida. E algumas pessoas, em compaixão dele, o conduziram até Jesus. Jesus estava ministrando, ensinando as pessoas dentro de uma casa, e eles tentando de alguma maneira conduzi-lo até Jesus para que ele pudesse ser curado da sua paralisia. Ele estava numa maca, né? Eles não encontraram outra forma senão pelo telhado, porque havia uma aglomeração ali, de forma a janelas, as portas estavam todas obstruídas. Conseguiram então, pelo telhado, pastor Vitor, descer, né, a maca até Jesus. E aí, para surpresas de algumas pessoas que estavam ali e que eram os chamados fariseus, os doutores da lei, representantes, né, por assim dizer, naquela época, de Deus, né? Jesus usa então, diante daquele homem, uma palavra dizendo assim. Ele não cura Jesus não o cura de imediato, mas Jesus olha profundamente, vendo a fé daquelas pessoas, olha nos olhos dele e diz assim: perdoado são os teus pecados. Em outras traduções, em outros estudos teológicos, irmãos, esse texto está assim: perdoadas são as tuas culpas, removidas são as suas culpas. Amém? O versículo 7, ele categoriza isso que eu comentei com você, que talvez você tenha feito vários tipos de terapias, vários tipos de procuras, de soluções, ido buscar alguma solução para
essa sangria da sua alma, né, dessa culpa que lateja, que sangra, que te deixa desanimado, que te paralisa. Só Deus pode curar-nos nesse sentido. Verso 7, aqueles doutores da lei, quando vê Jesus dizendo para aquele homem, perdoadas estão as tuas culpas, removidas são as tuas culpas. No verso 7 eles falam assim, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Em outras palavras, deixa eu dizer uma coisa aqui, o que aqueles homens de fato e de verdade fizeram uma coisa correta, que eu vou usar a fala deles para fortalecer a tua fé. Eles tinham a consciência, e é uma verdade, que só Deus pode tirar culpa do ser humano, ninguém mais. Não há terapia no mundo que pode remover culpa da minha e da sua vida, senão Deus. Então, irmãos, o que eles disseram aqui era a verdade. E essa verdade, ela opera, pastor Vitor, até hoje. Às vezes nós nos passamos como loucos, não é? Os beatos, não é isso? Sim. Mas temos paz, não temos? Amém. Temos, é verdade. Não é? Muitas pessoas com dinheiro, às vezes, irmãos, com todos esse universo de terapias que lhes são propostas para as suas depressões, para os seus desvaneios, para os seus desencontros, né? Para o seu desassossego na alma, no coração, tudo isso é culpa. É um paliativo, irmão. Não estou dizendo que não é válido nada disso. O que eu quero te dizer é que para que você e eu possamos ser curados desta culpa, só há um que pode. Os fariseus sabiam disso. Ele disse assim, só há um que pode remover culpa. Estou transliterando a palavra pecado por culpa, ok? Porque pecado é culpa, ok? Só há um, ele diz. O que eles não sabiam é que aquele que ali estava era o próprio Deus encarnado. Então, como era o próprio Deus, e eles categorizaram dizendo assim, só Deus pode perdoar pecado, estava nas mãos certas. O próprio Deus olhou para aquele homem e sabia que aquilo que estava acontecendo na vida dele era resultado de culpa. Ou seja, o que aquele homem estava trazendo sobre o seu corpo? Paralisia. Aquele homem se movimentava, parou de se movimentar. Aquele homem caminhava, parou de caminhar. Aquele homem tinha a liberdade e deixou de tê-la. Ele já não conseguia mais se envolver com outras pessoas, porque ele necessariamente ficou recluso em decorrência da sua patologia, agora patologia, mas que muitos subentende-se nessa fala de Jesus, é que a consequência da culpa gera todos esses desconfortos, pelo menos para aquele foi. Como se Jesus estivesse dizendo para ele, filho, perdoadas são as tuas culpas. Até quando você vai ficar carregando isso? Até quando você vai ficar se punindo pelos seus erros? Por aquilo que você disse? Até quando que você vai trazer sobre a sua vida a punição de não se permitir recomeçar novamente? Porque você destruiu uma relação, porque você magoou a pessoa indevidamente, porque você usurpou o direito da outra, porque você fragmentou a família, porque você talvez assumiu uma culpa que nem sua era, por consequência de terceiros. Talvez é o seu filho que, por alguma situação, se enveredou por caminhos terríveis, e você acha então que você tem culpa por ele ser dessa maneira. Essa mulher talvez tem culpa, ou acha que em função
como eu usei no começo, que é muito frequente, do aborto que outrora foi feito na tua vida, você ainda carrega alguns pesares, algumas dificuldades, algumas esterilidades, seja nos teus atos, seja naquilo que você tenta começar e nunca termina. Jesus estava dizendo para ele até quando que ele ia carregar aquela culpa. Era aquilo que estava paralisando a sua vida. Então, irmãos, culpa traz isso. Culpa tem essa vertente de trazer sobre a nossa existência, a minha existência, nossa existência, a condição de nos adoecer. E não adoece-nos simplesmente na alma, trazendo isolamento, como aconteceu com Adão. A gente percebe e acha que está sempre desnudo, né? Diante de todo mundo. A gente se fecha, a gente se esconde. Às vezes a gente começa a manifestar alguma enfermidade, seja ela física ou emocional. Isso é decorrência de culpa. Isso é decorrência de algo que precisa ser tratado por Deus. Aí eu deixo um convite aí. Você que eventualmente, diante dessa palavra, diante desse bate-papo que nós estamos tendo, né, Pastor Vitor, identifica que já talvez alguns meses, talvez alguns anos, ou talvez desde a tua infância, por alguma coisa que pode ter te acontecido lá atrás, na relação com teu pai, com a tua mãe, e você percebe que alguma coisa não está encaixada dentro da tua vida, e você está carregando isso há muito tempo, procure-nos. O pastor depois vai passar o endereço aqui, você entra em contato, vai ter o telefone. É para isso que a igreja do Senhor Jesus, chamada noiva do Cordeiro, existe sobre a terra, irmãos. Então você pode nos procurar, procure o pastor Vitor, procure a pastora Débora. Eu também sirvo como pastor, mas ele é o pastor presidente, em quem também nós reconhecemos a unção que está sobre a vida dele, sobre a vida da pastora Débora. Então nos procure o pastor Vitor e nós estaremos atendendo você nessa situação. E nós temos a convicção em Deus que você será mudada pelo poder do Senhor. Amém? Pelo perdão de Jesus. E isso é algo que o pastor faz com todo cuidado, juntamente com a sua esposa, porque esse foi o legado que Deus deu a ele, a nós. É cuidar de almas, cuidar de vidas. Amém, queridos? Pastor Edmilson, louvado seja Deus, porque Deus nos liberta, o fato é, das nossas culpas, né? Enquanto você estava esboçando essa fala, dando resposta a essa segunda pergunta que colocamos, eu estava me lembrando da culpa, né? Entre aspas aí, pecado, né? Transliterando, como você diz, a palavra pecado para culpa. Davi teve esse posicionamento de quando ele reconhece o seu pecado, dele se sentir enfermo por causa do pecado. Mas o importante que a gente vê na vida de Davi é que no momento em que ele reconhece o peso do seu pecado e reconhece que ele pecou e ele diz: pequei, somente contra ti pequei, Senhor, e ele confessa as suas transgressões, né? Ele se abre para o seu pecado, reconhecendo, ou seja, ele assume a autorresponsabilidade dele por conta da culpa dele. Ele então é liberto, ele encontra o perdão. Amém. Se você for analisar o paralelo entre esses dois reis, né, que foi Saul, o antecessor de Davi, e o próprio Davi, há um perfil muito interessante de nós analisarmos o perfil desses dois personagens. Porque veja só, pastor Edmilson, só para fechar esse bloco, se você for analisar as culpas de Davi, em termos de vida, eram muito maiores do que a de Saul. Davi cometeu pecados, vamos dizer assim, muito mais absurdos
do que Saul cometeu. O problema de Saul era a desobediência. Por 3 vezes Saul demonstrou desobediência. Né? Então o problema de Saul era com a desobediência. Porém Saul colheu os frutos do seu pecado, da desobediência, de uma forma tão terrível, que em vez de ele reconhecer a culpa do seu pecado, né, a semelhança do que Davi fez, o que Saul fez? Saul projetou. Saul adoeceu, né, porque recebeu um espírito maligno que o atormentava, então ele adoece através daquele espírito maligno, ele adoece emocionalmente, e ele começa a projetar toda a sua culpa naquele que viria a ser o seu sucessor, ao ponto de Davi, muitas vezes, fugiu das lanças, né, que Saul atirava tentando matá-lo. E isso porque Davi estava lá tentando apaziguar, tentando trazer um pouco de paz, né, que diz que aquele demônio só afastava aquele espírito maligno quando Davi tocava o seu instrumento. Aí Saul sentia paz. Mas quantas vezes ele fugiu das lanças de Saul? Então, Saul, ele é um perfil de uma pessoa que ele não soube lidar com seus pecados, ou seja, não soube lidar com as suas culpas. Adoeceu e acabou da forma que as Escrituras dizem que ele veio acabar, né? Agora, Davi, ele, por outro lado, com uma carga de pecados, de transgressões que a gente vê que é muito maior, né, do que Saul, havia um coração diferente, um coração quebrantado, um coração obediente a Deus, aonde ele reconhece a responsabilidade dele por aquela culpa, assume aquilo, pede perdão a Deus e Deus o restaura. Pastor, não é isso? É isso mesmo, perfeito. Pastor Ed, estamos indo para a última pergunta, para o último bloco desse nosso programa. Então, a terceira pergunta que eu quero fazer para ti, para encerrarmos o nosso programa de hoje é: segundo a palavra de Deus, como podemos ser libertos e curados desse problema? Amém. O senhor comentou na pergunta anterior, final, aí na conclusão do tema anterior, né? Sobre a questão do Davi, né? E é curioso porque no capítulo 51 é justamente a confissão dele, né? Que dá a resposta a isso que o senhor comentou agora. Eu sempre comento com o pastor Vitor, né, que Jesus é a chave hermenêutica, né? É a resposta para qualquer assunto, irmãos. Então, depois, você podendo, leia o Salmo 51, que é justamente a confissão de Davi, né? É quando ele se achega diante de Deus, confessando as suas culpas e identificando em Deus a única resposta possível e suficiente para esse desassossego da alma dele. Amém? E depois que ele o faz, ele se vê liberto disso. Mas em Jesus, no contexto atual, pastor Vitor, eu gostaria de continuar então nesse próprio texto, porque ele traz uma elucidação não somente na questão da nossa situação, de como nós nos encontramos concernente à culpa, que é o Marcos capítulo 2, né? Essa situação que nós mencionamos do paralítico, não é? Mas também, irmãos, ele traz uma resposta, porque nos nossos dias, e como era aquele dia, eu não gostaria apenas de mencionar versículos, né, irmãos, que ele é, na realidade, uma confirmação do feito de Deus sobre as nossas vidas, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade, nos perdoar de todo pecado. Amém? Isso é fato. Mas eu gostaria de que você pudesse internalizar isso que nós estamos falando na pessoa do próprio Jesus,
na questão do Evangelho. Não é à toa que ele disse assim, ó, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Em Jesus reside nele todo o poder, toda a honra, toda a glória que aprouve Deus desferir sobre a terra na pessoa de Jesus, para que por ele eu e você pudéssemos encontrar a suficiência das nossas necessidades, das nossas dores, das nossas aflições. Esse texto, ele categoriza isso. Esse texto mostra isso. Esse texto, ele relata que esta pessoa que estava trazendo sobre a sua vida todo esse desconforto, que talvez não na mesma proporção, não na mesma categorização de estado físico você possa estar, que essa pessoa estava, mas a semelhança dela, você está trazendo também algumas culpas, alguns erros, algumas dores já há tempos. O fato é que aquela pessoa, naquele tempo, ela tinha, pastor Vitor, várias maneiras e várias formas de tentar solucionar os problemas, né? Existiam várias outras religiões naquela época. Talvez algumas pessoas que vão nos assistir aqui passaram por algumas dessas religiões. E nós não estamos aqui, justamente recai sobre a minha fala esse peso dessa responsabilidade, que você não vai procurar religião, porque a religião muitas vezes, ela tem trazido para algumas pessoas uma certa asfixia. Eu não vou entrar por esse caminho, mas sim, alguns ritos, algumas maneiras, alguns cumprimentos, faça isso, não faça aquilo outro, acenda uma vela, ou uma imagem, o que quer que seja, irmãos. Existem muitas religiões. Naquela época também tinha. Nós temos no mesmo texto da palavra uma mulher, pouco mais adiante, que ela sofria de um problema relatado nos 3 evangelhos, que era um fluxo de sangue. Né? Há 12 anos, pastor Vitor, ela sofria daquele problema. Irmãos, toda a possibilidade que aquela mulher tinha na sua época, ela procurou, é o que a Bíblia disse, ela gastou muito dinheiro procurando a cura. Isso me entende-se, então, pelos estudos, que ela procurou tanto simpatias, remédios, religião, benzimentos, oferendas, todo o possível ela procurou para se ver livre do seu mal. Aquele sangramento que se esvaía, ela tinha uma hemorragia intensa, frequente, e deixava ela fraca, né? Porque o sangue é para o corpo, é a vida do corpo, né? Assim como a oração para nós com Deus, a gente trata assim, né? É o sangue da alma do crente, né? O crente que não ora, a pessoa que não busca a Deus, a pessoa que não se achega a Deus em conversa com Deus, ela também se sente meio combalida, meio fraquejante, né? E esse texto mostra isso, irmãos, que esse moço, assim como ele estava trazendo as suas culpas para uma época que já tinha, pastor Vitor, outras formas ou subterfúgios, por assim dizer, para tentar se ver livre daquele problema, e ele tentou de algumas maneiras, com certeza, as pessoas que estavam trazendo ele, a Bíblia não relata isso, mas com certeza ele já tinha procurado de alguma maneira, alguma outra forma de tentar solucionar aquele problema e não encontrou. Então o único caminho, e Jesus assim, ele em João capítulo 10, ele categoriza isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, só Jesus. Eu gostaria de deixar aqui, pastor, em Hebreus no capítulo 7, porque aquele homem, irmãos, para finalizar e fechar a minha conclusão aqui com vocês, alguém chegou para ele e disse assim, olha, tem um rabino santo na cidade que está operando sinais e maravilhas, tal qual nenhum outro se fez aqui em Israel.
e aquilo acendeu dentro dele uma chama de esperança. Talvez ele até relutou, talvez você tenha relutado. Algumas pessoas já te convidaram para você vir participar de uma reunião, seja aqui ou seja em outro lugar, e você relutou. Você acha que é só mais uma ida, vamos dizer assim. Mas teve alguém que estava do lado dele, que insistiu: você precisa ir, a gente te ajuda, eu vou junto com você, eu te carrego. Talvez tenha gente aí na tua vida, ao teu lado, insistindo, ligando, preocupado com você. Sabe o que é isso? É um sinal do amor de Deus para contigo, filho, porque Ele te assiste. Ele é aquele que sonda as mentes, esquadrinha o nosso coração, como Ele está fazendo contigo nessa hora e prescrutando caminhos que só Ele e você sabe que estão aí dentro. E Ele faz um convite através de outras pessoas: vamos lá, eu estive orando por você. Não é assim que acontece, pastor? Então, o que aconteceu? Ele cedeu, ele falou: tá bom, eu vou. E aí, quando ele foi, teve mais dificuldades, e é sempre assim, né? Sempre que existe a possibilidade de uma libertação e de uma cura, existem barreiras e impedimentos. Eu lembro-me de um evangelista que, quando ele me ganhou para Cristo Jesus, ele dizia assim: olha, você pode marcar, a gente vai marcar domingo para ir na igreja, viu, pastor? E vai aparecer alguém 10 minutos, meia hora antes para te convidar para sair, viu? Uma visita que vai vir para atrapalhar você para ir para a igreja. Não é assim que acontece? Pois é. Existem muitas pessoas assim, irmãos. Mas aquele moço foi carregado, levado por outras pessoas e teve dificuldade. E essas pessoas, juntamente com ele, se esforçaram para colocar ele diante de Jesus. Então, o que eu gostaria de deixar para você aqui, querido, querida, você que me ouve, talvez você tenha tentado de várias maneiras, de várias formas, por muito tempo, algo para que você pudesse se ver livre disso, e nunca conseguiu. Eu te convido a se colocar diante de Jesus, diante daquele que pode todas as coisas, diante daquele que ressuscitou e está vivo. Amém? Diante daquele que derramou o seu sangue. E o seu sangue, as pessoas, preste atenção nisso, as pessoas às vezes usam esse jargão, principalmente fazendo uma alusão ao sangue de Jesus como uma proteção contra Satanás. E o sangue de Jesus é muito mais amplo. Amém? A palavra do Senhor nos descreve que o sangue de Jesus foi derramado pelas nossas culpas. O profeta Isaías lá atrás já predisse isso. Amém? Que ele derramou o sangue dele para fazer a remoção do nosso pecado, a remoção da nossa culpa, da minha e da tua culpa. É para isso que o sangue de Jesus foi derramado. Amém? Para tirar a minha, a sua culpa. Essa história se repete desde lá do Éden. Nós começamos falando, e talvez eu vou terminar falando sobre Adão, porque Adão, a semelhança minha e tua, por muitas vezes eu me considero assim, irmãos, por muitas vezes eu quis me apresentar diante de Deus com as minhas justiças, da minha maneira, da minha forma de servir a Deus. Você sabe, deixa eu te contar uma coisa, pastor. Lá no Éden, teve um evento daquele anterior ao que você mencionou, quando ele se escondeu, que quando ele foi se apresentar para Deus, e todo dia Deus ia encontrar com ele na viração do dia, ele tinha um encontro com Deus. Mas naquele evento, quando ele errou, quando ele pecou, ele se viu nu. E agora Deus chega no jardim, passeando lá pelo jardim, e cadê o moço, pastor? Aí ele quis se apresentar diante de Deus de alguma maneira. Então, o que ele fez, irmãos? Agora ele estava nu, estava com vergonha, estava com medo. A Bíblia descreve que ele pegou folhas de figueiras para tapar as suas vergonhas.
E o resultado disso é que quando ele chega diante de Deus, ali no Éden, Deus não aceitou aquilo. E aí o que Deus fez? Procurou alguém, porque Deus é santo. Agora o homem, ele tem sobre si o pecado. Deus então sacrifica animais inocentes, pega as vestes desses animais e colocam em Adão, para que agora, quando Deus olhar para Adão, ele veja a pele de um inocente. Ele veja que o inocente está sobre um culpado. Essa era a ideia de Deus desde o princípio, a provisão de Deus desde o princípio, e essa provisão de Jesus para mim e para você. Jesus derramou o sangue dele, ou seja, o inocente mais uma vez foi punido, foi morto, para pagar o débito dos culpados, meu e seu talvez. O que você e eu precisamos fazer, o que nós precisamos fazer todos os dias, é colocar diante dele, confessando as vossas culpas, a palavra do Senhor nos ensina. Em Hebreus, no capítulo 7, ele vai dar uma ênfase sobre o sacerdócio de Cristo, que de uma vez por todas apresentou o sangue dele pelas culpas, pelos pecados de toda a raça humana. É o perfeito, é o sacerdote sem pecado. Não há outro elemento, irmãos, para mim e para você se ver, se encontrar, buscar que não seja Jesus Cristo. Você pode tentar todo tipo de terapia, como talvez esse homem tentou. Mas ele só foi se ver curado da sua culpa e curado da sua doença, da sua enfermidade, quando ele se colocou diante do Senhor, quando ele se achegou diante dos pés de Jesus. Hoje é o dia. Se achegue também, esse é o nosso convite. Venha conosco. Nós estamos vivendo um momento de quarentena, né? Em função dessa situação toda. No segundo domingo de cada mês, até por decreto, autorizado já, é bom que se diga isso. Nosso pastor Vitor está tendo o cuidado de promover aqui a Santa Ceia do Senhor. Eu tenho já, para te dar um exemplo, um milagre. Posso compartilhar aqui com o senhor? Amém. Nosso pastor, recentemente, ele tem ministrado com muito zelo aqui sobre a ceia do Senhor e a profundidade que ela traz para nós, porque ela representa, não é, um memorial do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus no nosso lugar, a Santa Ceia, e é uma recomendação do próprio Jesus para que todas as vezes que nós formos nos ajuntar, nós pudéssemos então promover essa ceia do corpo, lembrando, fazendo memória do corpo e do sangue que foi derramado no nosso lugar e do corpo que foi moído pelas nossas transgressões. O fato que o pastor ministrou há um tempo atrás, e a minha irmã, ela estava com um problema, pastor Vitor Aiva, que ela ia precisar fazer uma cirurgia na garganta. Então a médica tinha solicitado o exame, ela constatou, viu que aspirava um certo cuidado e o resultado era fazer uma cirurgia. E o pastor Vitor então ministrou a importância, né, de nós introspectarmos sobre as nossas vidas na participação da Santa Ceia, a vida de Cristo, o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz do Calvário para nos libertar, para trazer cura sobre o nosso ser. Pois bem, na sua fala nesse sentido, a minha irmã se posicionou em Deus e pediu a Deus para que Deus pudesse fazer isso. E ela participou da ceia nesse sentido. E quando ela foi para fazer a cirurgia, é muito comum que eles pedem um exame na hora, né, recente ali para... E quando ela fez o exame, que saiu, ela levou para a médica para fazer a cirurgia, a médica olhou e falou assim, mas o que aconteceu? E ela falou, por quê? E aí, para espanto da médica, falou assim, mas não tem nada.
não deu mais nada, desapareceu tudo. O que aconteceu? O que você fez? E ela falou, foi Deus. E depois ela pode contar e testemunhar isso com riquezas de detalhes. Mas o fato é, irmãos, que Jesus está presente, amém? Jesus está aqui conosco nesse momento e Ele pode estar aí agora, juntamente com você. Basta você entender isso, essa profundidade da riqueza do Evangelho, aonde Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Basta você invocar o nome dEle. O nome dEle é Emanuel, que significa Deus conosco. Você invocar o nome dEle, Ele vai se fazer presente aí na tua vida, na tua casa. De outra forma, você pode vir aqui no segundo domingo de cada mês. No próximo segundo domingo agora de junho, né? Junho. Nós estaremos reunidos para a Santa Ceia do Senhor. Você é um convidado. Amém? Se você está trazendo sobre o seu corpo físico, as emoções, alguns desassossegos, algumas dores, é uma boa oportunidade de você vir participar conosco e ser curado por Deus, por Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos em seus lares. Quero agradecer mais uma vez ao pastor a oportunidade me dada, amém, de participar com você, é sempre uma grande honra. E fico à disposição, pastor. Obrigado mais uma vez. Amém. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, está aí a palavra do Senhor, né, ministrada através dessa reflexão, desse bate-papo que temos feito todos os domingos, né, às 18 horas, quando esse programa vai ao ar aí na sua casa. O pastor Edmilson contou esse testemunho da irmã dele com relação à internalização da ceia, o fato que nós temos que internalizar, né, o sangue e o corpo de Cristo nesse memorial. A irmã Débora Ponce tem um testemunho muito bonito também de uma cura milagrosa que aconteceu com ela na sua pele, uma dor que ela sentia, um abscesso, um caroço que estava nas mãos e não sumia. Talvez iria ter que participar de uma cirurgia, e Deus, então, ela participando da ceia dessa forma, ela recebeu a cura, sumiu. Coisa sobrenatural, coisa maravilhosa. Então, irmãos, antes de nós orarmos aqui, encerrando, eu gostaria de deixar um versículo aqui, que Jesus, palavras de Jesus, como o pastor Edmilson fez esse convite, Jesus também faz esse mesmo convite àqueles que o amam. Em Mateus 11, do versículo 28 a 30, está escrito assim: olha, venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, amém, e o meu fardo é leve. Amém. Esse é o convite de Jesus. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados por causa das nossas culpas, que são os nossos pecados, Jesus faz esse convite para nós tomarmos o jugo dele, que é suave, o fardo dele, que é leve. Oremos nessa hora, irmãos, e depois estaremos então encerrando mais essa série desse programa. Oremos. Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, porque obrigado. o Senhor Obrigado, enviou o seu Filho isso, para morrer naquela cruz, verdade, meu Deus, para tirar toda a legalidade do pecado, sim, das nossas vidas. Amém, Pai. Riscar definitivamente, sim, aquela cédula que de alguma forma rezava contra nós em suas ordenanças, amém, cravando-o naquela cruz, amém, e despojando publicamente principados, sim, e potestades
e expondo eles à vergonha, Pai. É verdade. Nós te glorificamos, Pai, Sim, porque Pai, em bendizemos Ti por isso. nós somos libertos, Amém. libertos dessa culpa, libertos do Amém. pecado. Amém. Para a liberdade, a Tua palavra diz, foi que Aleluia. Cristo nos libertou. Sim, meu Por isso, Pai, nós te agradecemos por essa liberdade que temos Amém. em Cristo, essa liberdade que temos em Ti, Senhor, Sim, meu e Deus. podermos viver essa plenitude do Senhor nas Aleluia. nossas vidas. Aleluia. Oramos por esses amados Sim, e amadas que nos ouviram essa noite, Amém, Senhor. meu Deus, e creram em Ti. Que o Senhor, então, possa estar visitando eles com o Teu Amém, poder, Senhor. visitando eles com libertação, Sim, visitando Pai. eles com cura, Amém. com restauração, Eles recebam agora, regenerando a Pai. Em vida nome deles. de Jesus. Pai, e que a libertação dessa culpa Abençoa-os, venha trazer para eles, a glória Senhor, do Teu a santo saúde emocional, a saúde física e a saúde espiritual. Pai, nós te agradecemos porque a Tua obra foi completa em Cristo Amém, Jesus. é E verdade. nós, então, ó Pai, te louvamos e bendizemos o Teu nome, sabendo que tudo aquilo que o Senhor faz é bom Amém, e Senhor. permanece, Pai, para Amém. sempre. A Ti a honra, glória e louvor, oramos em nome de Jesus. Sim, Pai. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos, então, chegando ao final desse programa IBAF em Foco. Você que não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal, ajude aí nós a alcançarmos aí a 1000 inscrições, e quando nós alcançarmos esse número de 1000 inscrições, nós conseguiremos transmitir esse programa não mais gravado, mas sim ao vivo, aos domingos ou em outro dia da semana, ao vivo estaremos fazendo, assim que alcançarmos essas 1000 inscrições no canal. Que Deus abençoe a você, shalom, um ótimo domingo, um ótimo jantar aí de domingo. Fiquem na paz, pastor Edmilson, obrigado. Obrigado. E até a próxima. Deus abençoe, irmãos, shalom.